Um bom dia pra você, uma ótima segunda-feira! Que bom ter você aqui comigo para mais um dia de estudos. Quero você com a sua lição na mão, porque hoje nós vamos falar sobre buscando as multidões. Jesus, ele estende a sua missão, ele estende o chamado para todos os lugares. Independente de onde essas pessoas estejam, todos nós temos obrigação, como conhecedores da verdade, de ir a todos os lugares possíveis para pregar o Evangelho. Ao longo da Bíblia, estudando o ministério de Jesus, nós conseguimos ver o quanto Jesus ele era movido pela compaixão. Nós dificilmente vemos Jesus sozinho, a não ser nos momentos em que ele ia orar. Mas se não, geralmente, ele estava cercado de pessoas. E não só cercado de pessoas, ele estava fazendo algo em prol a essas pessoas. Ele estava curando, ele estava as defendendo, assim como no caso em que queriam pedrejar a mulher adúltera, né? Então, ele sempre estava ali com o coração cheio de bondade e compaixão, a fim de cuidar dos seus filhos, quer fossem eles judeus ou não. Às vezes é difícil para a gente compreender o tamanho, né, a magnitude do amor de Deus, porque nós somos muito limitados em tudo, inclusive em amor. E quando nós vamos ao livro de Mateus, no capítulo 9, no versículo 38, Jesus nos disse o quê? Para que nós passássemos a orar de forma que os nossos sentimentos, que as nossas motivações, que os nossos atos fossem como os dele. Porque os atos de Jesus, as motivações de Jesus, nunca foram em benefício próprio, mesmo ele sendo o Messias. Sempre foram com a intenção de cuidar de outros, de amar a outros, de salvar a outros. E as nossas motivações devem ser exatamente as mesmas. Quando nós pregamos o Evangelho, deve ser unicamente com a intenção de amar e levar a pessoa à oportunidade de escolher pela salvação. Nós vemos ali em Mateus, capítulo 4, verso 25, que acontecia. As multidões, elas seguiam Jesus. Só que elas vinham da onde? Da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia, além de Samaria. Só que faltava uma região, que era qual? Tiro e Sidom, que foi onde a gente falou ontem, que era parte da Fenícia. Só que a viagem ali a Tiro e Sidom, por mais que fosse mal vista por algumas pessoas, até mesmo pelos discípulos, por ser terra pagã e um pouco difícil de lidar, era uma das viagens missionárias transculturais de Jesus, justamente por esse conflito de interesses, conflito religioso, né? Porque eles eram pagãos. Então, era um momento ali de revolução, onde Jesus ele iria abrir os olhos dos discípulos e ensiná-los coisas que eles precisavam aprender. Depois do encontro com os fariseus, Jesus se retirou de Cafarnaum e, atravessando a Galileia, dirigiu-se para a região montanhosa das fronteiras da Fenícia. E olhando para o oeste, avistava, estendendo-se pelas planícies abaixo, as antigas cidades de Tiro e Sidom, com templos pagãos, luxuosos palácios e mercados e portos cheios de embarcações. Então não era apenas uma cidade pagã, era uma cidade grande, com porto, com mercado, com muito palácio, então uma cidade rica. E a gente vê sempre, ao longo de toda a história do Antigo e do Novo Testamento, que os lugares pagãos geralmente são locais onde rola muito dinheiro, porque é um lugar onde as coisas acontecem por conta principalmente do paganismo. Porque as pessoas ali, elas não têm dó de ofertar o que for necessário para agradar os seus deuses. E esses locais geralmente são movidos por muito mercado, por muito porto, por muita coisa que faz com que sejam cidades ricas. E dinheiro é algo de interesse coletivo. E fazer com que a gente apresente um Deus que não se importa com o nosso financeiro num lugar onde tudo é movido pelo dinheiro pode se tornar um pouco mais complicado. Eu espero você aqui amanhã pra gente continuar entendendo um pouquinho mais desse assunto. Mas, claro, aproveita que você tá por aqui e compartilhe esse vídeo com a galera lá da sua classe.